O ministro Alexandre de Moraes determinou a queda de sigilo bancário dos suspeitos de acessarem dados sigilosos de ministro do Supremo e também de seus parentes. Quatro servidores da Receita Federal foram os alvos. Eles estavam lotados na Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Até agora não se sabe se eles agiam em conjunto. Todos eles foram afastados das funções e tiveram o passaporte apreendido e passaram a usar tornozeleira eletrônica. O STF alega que foram identificados diversos acessos ilícitos sem justificativa no sistema da Receita. Um deles é suspeito de vender informações sigilosas de ministros do Supremo e de seus parentes. Essa investigação ela foi aberta em sigilo no início desse ano, quando Moraes estava ocupando a presidência do STF interinamente. E isso aconteceu logo após o vazamento do contrato entre o escritório da esposa dele com o Banco Master, no valor de 136 milhões de reais. A União dos Auditores, Unafisco, manifestou preocupação com a adoção dessas medidas cautelares muito gravosas contra o auditor fiscal, num contexto ainda classificado como análise preliminar pela própria Receita Federal. O Sindifisco ainda lembrou que em 2019, também utilizando o inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes afastou 2 auditores fiscais acusados de vazamento de informações. E esse vazamento também se relacionava a ministros do STF. Mas, posteriormente, mostrou-se que a acusação não tinha nenhum lastro probatório, tendo sido os 2 auditores fiscais reintegrados. Parece que os ministros do Supremo têm muito medo aí da exposição de seus dados fiscais. É claro que a proteção do sigilo está prevista em lei e é uma garantia institucional. Mas o problema é quem está tomando as decisões. Será que o ministro Alexandre de Moraes tem imparcialidade nesse caso? A ausência de imparcialidade de quem está decidindo é fundamental nesse caso, né? E além do ministro ter a sua esposa diretamente envolvida, ele colocou essa investigação em um inquérito que está aberto há 7 anos e que foi o ministro Dias Toffoli quem iniciou tudo isso e designou o Alexandre de Moraes para conduzi-lo sem sorteio, o que contraria aí as normas. Segundo a advogada e professora da Fundação Getúlio Vargas, Lígia Maura Costa, muitas medidas cautelares são justificáveis nesse caso, mas tornozeleira eletrônica e retirada do passaporte deveriam ser medidas extremas porque se trata de privação de liberdade. Ela questiona se haveria necessidade de uma medida extrema dessa natureza. E ainda questionou, como é que uma pessoa que tem um parente envolvido no caso, que é a mulher do Alexandre de Moraes, teria condições de continuar presidindo e julgando esse inquérito. Um caso claro de impedimento, um caso claro de suspeição. Veja o que disse o advogado André Marsiglia. Todos nós hoje amanhecemos com a notícia absurda de que o Moraes determinou uma operação gigantesca, uma busca e apreensão contra a Receita Federal, porque desconfia de que os dados dele, da mulher dele, de outros ministros foram quebrados, foram vazados. O sigilo foi quebrado e os dados foram vazados. Tem 3 razões para o Moraes ter feito isso. A primeira delas, claro, é que ele desconfia de que foi da Receita e do COAF que saiu
a notícia de que a mulher dele tem um contrato de 130 milhões de reais com o Vorcaro. Ele tem certeza de que foi da Receita que saiu. Isso tem uma lógica. Por quê? Porque na coluna do Lauro Jardim, quando saiu essa notícia, saiu também a de que houve um ganho patrimonial da mulher dele no último ano de 200%. Eu, inclusive, cheguei a dizer aqui que se você fizer a conta desse ganho patrimonial, até o fim da carreira do Moraes, a mulher dele vai ter um crescimento maior do que o PIB mundial de 2025. Então, essa notícia desse crescimento absurdo patrimonial da mulher dele, na cabeça do Moraes, só pode ter saído da Receita. Então, ele foi atrás da Receita e do COAF. Por isso, essa é uma das razões dessa operação. A segunda razão é de que o Moraes desconfia, e isso está saindo na imprensa, o Metrópolis publicou, inclusive também, que o Moraes está desconfiado de que novos vazamentos podem ocorrer porque os servidores que quebraram o sigilo dele, da mulher dele e dos ministros do STF venderam esses dados para terceiros. Essa é a desconfiança. Repito, está na imprensa de hoje que o Moraes suspeita de que venderam os dados dele. Os servidores que quebraram o sigilo venderam para terceiros os dados dele. Ele quer saber quem vendeu, para quem e quanto que isso custou. E, claro, chegar nessas pessoas que supostamente compraram esses dados para tentar barrar que novos vazamentos surjam. Pode ser paranoia do Moraes? Não tenho a menor dúvida de que algum grau de paranoia o Moraes está sofrendo e não é de hoje. Mas, enfim, se há um fundamento nisso, o Moraes agora começa a buscar esse rastilho de pólvora que pode estar por aí. Sabe-se lá em quantas mãos, se isso aconteceu mesmo, mas esses dados e informações podem estar. E aí o Moraes sabe que isso vai ser muito difícil de segurar. E outros vazamentos ou outras informações, portanto, surgirão. Ou seja, tem mais coisa por aí para vir e o Moraes está com medo. E aí entra o terceiro ponto. Como ele está com medo e como provavelmente tem mais coisa para vir, né? Esse inquérito ou essa operação feita dentro do inquérito das fake news, feita dentro de um inquérito, tem a função de tornar tudo aquilo que eventualmente venha a ser vazado adiante, tornar tudo isso ilícito. Por quê? Porque se ele está investigando esse vazamento, está dizendo que esse vazamento é ilícito dentro dessa operação, o Moraes, se ele está fazendo tudo isso, quando essas informações vierem à imprensa, vierem à tona, ele vai dizer, esses vazamentos estão sendo investigados. Se estão sendo investigados dentro de uma operação ilícita, é porque ilícitos são. Se são ilícitos, eles não podem ser usados contra mim, contra minha mulher, contra os ministros. Vocês percebem? Então, é uma forma, essa investigação toda, é uma forma de blindar aquilo que eventualmente pode ser encontrado contra ele ou contra os seus colegas. O Moraes está paranoico? Está paranoico como aqueles ditadores em fim de carreira. O Moraes quer blindar-se? Quer blindar a si, a sua mulher e aos seus colegas. E para isso ele não tem a menor vergonha de cometer absurdas ilegalidades como a abertura ou como a determinação dessa investigação e dessa operação completamente sem nenhum cabimento, sem nenhum dado, sem uma motivação da Polícia Federal, da sua própria cabeça. Ele pensou e fez, como se o Brasil fosse ele ou fosse dele. O ministro Moraes está reclamando do vazamento de dados dele, dos ministros e de seus familiares. Mas a resposta dele a isso é a truculência de uma investigação sigilosa e ilegal. É a truculência da abertura de uma investigação sem ninguém pedir e sem que a gente saiba qual o fundamento legal ou mesmo quais são os fatos que levaram a eles investigarem esses servidores da Receita Federal. E agora, para completar o absurdo, o site do STF, provavelmente a mando do Moraes, divulgou na sua página principal o nome dos servidores que estão sendo investigados e quais foram as medidas tomadas contra eles de tornozeleira, isso, aquilo. Eu, óbvio, não vou aqui dizer quais são esses nomes, porque o objetivo do Moraes é constranger e intimidar esses servidores. É completamente absurdo pensar que tudo nessa investigação do Moraes contra esses servidores esteja sob sigilo.
que ninguém saiba a razão jurídica dessa investigação, mas que o nome deles está agora estampado para qualquer um que queira ver na página principal do STF. O Moraes, inclusive, usando o STF para intimidar servidores públicos. É um negócio que é de uma baixeza, inclusive, impressionante. O que o Moraes quer? Se vingar desses servidores? Vocês vazaram, agora eu vou vazar o nome de vocês? Moraes, é o seu nome que está na berlinda. Esses servidores é capaz de ainda saírem aclamados aí como heróis. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu joinha, clica aí no like e também considerem se tornar membros aqui do canal. Muito bem, o Moraes agora então está querendo vazar, né? Vazou o nome dos servidores, como eu mencionei, para a imprensa, no site do STF, sujeitando esses servidores à humilhação pública. Eu queria deixar uma pergunta aqui para o Moraes, né? O STF vai divulgar uma nota de defesa dos servidores depois né? Porque, enfim, não era, as autoridades não estavam sendo atacadas? Quando a imprensa divulgava fatos sobre os ministros, sobre os servidores, sobre as instituições, essas pessoas não atacavam as instituições e a democracia? O STF agora vai divulgar, a presidência do STF vai divulgar, fraquinho, vai divulgar aí uma nota em defesa desses servidores que vocês na página do STF estão expondo? Vocês vão divulgar uma nota contra vocês mesmos? Ou não? Ou quando há uma crítica a certos servidores que estão na turma de vocês, é ataque à democracia, e quando esses servidores são os que eventualmente divulgaram algo sobre vocês, aí esses servidores merecem ser expostos e humilhados e tudo bem. O que o Moraes está fazendo é intimidação pública de qualquer pessoa, e não apenas desses servidores, mas de qualquer pessoa que queira denunciar a ilegalidade dos crimes dos ministros. Agora, a gente tem que aguentar ainda esse jogo baixo promovido pelo próprio STF. A nota já coloca, né, essa exposição já coloca como narrativa oficial que os vazamentos foram para jogar suspeitas sobre a corte. Agora essa é a nova forma de lidar com... Antes era ataque à democracia, agora é suspeitas contra a corte. Ou seja, eles já têm a conclusão, já que são suspeitas contra a corte, eles já concluíram antes mesmo de começar a investigar, né, qual vai ser o veredito sobre o que fizeram ou eventualmente fizeram esses servidores. E mais, 3 servidores já foram demitidos pela Receita sem nenhuma chance de defesa. Nenhuma chance. Apenas pela suspeita de estarem contra a corte. É o estado de exceção completo que Moraes utiliza para intimidar o Brasil inteiro. Agora o ponto de vista de Daniel Hittmann, diretor da CNN em Brasília. Caio, a gente tem várias camadas de informação decorrentes dessa operação de hoje e do que foi decidido pelo Supremo, pelo ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, é absolutamente inaceitável que funcionários de governo, auditores da Receita, violem sigilo fiscal de quaisquer autoridades, incluindo o ministro do Supremo, de forma ilegal. Isso não pode ser tolerado, isso é um mal terrível. Agora, os fins não justificam os meios. Primeiro, a decisão foi tomada ali no âmbito do inquérito das fake news, como vocês falaram. Se a gente resgatar o que dizia Luiz Roberto Barroso na presidência do Supremo no fim de 2024, ele dizia o seguinte: olha, peraí, já está terminando, tá, o inquérito das fake news. Se passou quase 1 ano e meio e nada. Outro ponto que a gente precisa lembrar é o que aconteceu imediatamente antes do Carnaval. E como que a gente entrou no Carnaval? A gente entrou no Carnaval com o presidente da República dando aval para a Polícia Federal continuar nas investigações do caso Master. Primeiro, não é o presidente quem tem que dar aval ou não. A Polícia Federal tem essa autonomia constitucional
mas de qualquer forma a mensagem política é de que pode tocar adiante. Andrei Rodrigues fortalecido, é candidatíssimo ao Ministério de Segurança Pública no novo mandato de Lula, e entramos no carnaval sabendo que ministros do Supremo, por diálogos vazados, acham que nada disso é caso de arguição de suspeição, que é só em caso de pedofilia ou de estupro, que é Supremo Futebol Clube. E isso é como a gente entrou no carnaval. E nem o carnaval foi suficiente para, digamos, abafar ou minimizar, tirar esse assunto de pauta, porque a operação de hoje, afinal, está muito conectada com o que a gente tem visto no caso Master. E amanhã a gente volta do carnaval com esse mesmo caso predominando nas manchetes, da mesma forma como a gente saiu, o que indica que o assunto tende a ser muito mais duradouro do que circunstancial. Se alguém pensou que o carnaval fosse desviar a atenção aí do caso Master, estava completamente enganado, né? Ainda tem muita coisa para acontecer.